Olá! Boa tarde a todos que estão no Brasil, boa noite a todos que estão em Portugal e em outras partes também, que felizmente nós temos tido público dos quatro cantos. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente e é sempre uma alegria poder partilhar tantas coisas que nós temos para contar para vocês sobre as aparições da Nossa Senhora e sobre a história e a vida dos pastorinhos. Bom, venho aqui mais uma vez pedir para quem ainda não abaixou o nosso e-book, que vá no nosso Facebook, abaixe o nosso e-book, que conta a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima com pinturas muito especiais feitas sob o olhar da Irmã Lúcia. E hoje é a terceira semana do mês e nós temos agora lives todos os finais, todas as sextas-feiras do mês e vamos continuar assim por muito tempo. Cada semana tem um conteúdo diferente e hoje o nosso conteúdo seria para falar sobre os arredores de Fátima. Só que essa é a primeira semana que nós falamos sobre os arredores e eu pensei muito, refleti e achei por bem hoje falar sobre alguns museus que eu recomendo visita a quem vai conhecer Fátima. Porque, de fato, nas vezes seguintes nós já vamos falar sobre os arredores, mas são museus que eu considero muito importantes de serem conhecidos. Nossa, Sueli, Ruth, boa tarde, obrigada pela presença de vocês, Rosa, que bom, muito bom, sejam todos bem-vindos. Bom, o que mais que tem de novidade? Todos os dias 13 também nós vamos ter webinars que contam a história das aparições daquele mês. Ou seja, você pode acompanhar pelo nosso e-book e depois nós vamos ter um mergulho, digamos assim, mais profundo sobre a mesma aparição relativa ao próprio mês. Fique atento. Bom, além disso tudo, nós estamos preparando um calendário para 2021 muito especial, com peregrinações a pé para Fátima de diversos pontos do país, em diversas datas diferentes, inclusive nós vamos até preparar uma peregrinação exclusiva para mulheres do Dia da Mulher de 2021. Se for possível ainda, nós havemos de fazer alguma peregrinação este ano, mas estamos focados realmente para o ano que vem, que é mais seguro e que podemos realmente receber. E acreditamos que sim, todos vocês aqui em Portugal, para uma caminhada e peregrinações muito especiais. Bom, além disso tudo, para quem não nos conhece, nós temos as nossas experiências em Fátima, que eu particularmente recebo vocês pessoalmente para um dia muito especial em Fátima, passando pela aldeia dos pastorinhos, enfim, com muita coisa bonita para se ver. E nós temos também o nosso projeto sobre a Santa Jacinta em Lisboa, que falamos sobre a passagem da pastorinha por Lisboa, com uma história realmente muito bonita e que tem muito para ensinar a todos nós. Bom, mas hoje então vou contar para vocês, vou contar um pouquinho sobre 3 museus em Fátima que eu considero que são realmente bastante especiais e que complementam uma visita em Fátima. São eles o Museu de Cera, a Casa das Candeias e o Museu Interativo. Bom, não sei se vocês conhecem todos, depois me contem aqui, mandem notícias se vocês conhecem esses museus. Bom, o Museu de Cera é um clássico, é um museu já com alguns anos e é um museu que conta com 32 cenas diferentes sobre a história da aparição. Na realidade, no Museu de Cera, nós percorremos a história das aparições da Nossa Senhora. E é muito bonito, são 32 cenas e são quantas? 120 figuras que existem lá. Desde a aparição do anjo, começa até com um contexto histórico de Portugal naquela época, as aparições do anjo, da Nossa Senhora. Realmente recomendo demais. Em cada cena existe uma explicação breve, porém existe uma explicação breve sobre a história daquela cena e esse é um museu que vocês podem ir desacompanhados, ou seja, vocês fazem ao ritmo de vocês e é uma visita que eu costumo dizer pode demorar 20 minutos, eles mesmo no Museu de Cera dizem que a maior parte das pessoas faz muito rápido e eu com os meus grupos às vezes ficamos lá mais de 1 hora, porque é realmente muito bonito e
Toda a parte de cenário e dos trajes está muito bem feita e remonta realmente àquela época. Está muito bem pesquisado, muito bem feito, vale a pena. Existe algumas cenas ali no museu que realmente são de arrepiar, que nos tocam profundamente, ainda mais para quem conhece um pouco mais da história. Aliás, também aí nesse museu, uma das cenas remete à passagem da Santa Jacinta por Lisboa. Então, temos lá uma cena do Hospital Dona Estefânia, onde a pastorinha veio a falecer, e grande parte do mobiliário ali foi cedido mesmo pelo próprio hospital. E essa é uma história que eu convido todos vocês a conhecerem assim que nós abrirmos isso, mas creio que será muito em breve, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a história da passagem da Jacinta por Lisboa. Voltando ao museu. O museu passa pela história dos anjos, do anjo, da aparição do anjo, das aparições da Nossa Senhora de Fátima, e temos até algumas figuras muito interessantes de alguns papas. E vale a pena a visita, principalmente com crianças, porque as crianças podem ficar um pouco mais desnorteadas, muitas vezes no santuário. Nem todas as crianças conhecem bem a história. E no Museu de Cera é uma forma realmente de que para elas conhecerem melhor e viverem, porque ali com aquelas imagens e com aquelas figuras, é como se nós estivéssemos vivendo. E a experiência com crianças é muito, muito proveitosa. Recomendo o Museu de Cera. Aliás, todos os links desses museus eu vou deixar depois num post no meu Facebook do Raízes de Fátima, e vocês podem ir lá e conferir e verificar mais detalhes, porque vale a pena. Recomendo a visita. O Museu de Cera, ele tem um valor de R$ 7,75 € com desconto para as crianças e com desconto também para os sêniors. Recomendo, é muito, muito próximo ao santuário, mesmo assim, até saindo do santuário, vê se eles têm um quadrado em cima do edifício muito grande, qualquer pessoa sabe onde é que fica, é uma distância de 1 minuto a pé do santuário, recomendo, vale a pena. Bom, o segundo museu que eu quero comentar e indicar para vocês que forem a Fátima é um museu já mais recente, mas chamado Casa das Candeias. Eles se auto-intitulam enquanto um núcleo museológico. Inclusive, no site hoje, eu vi uma frase que eu preciso ler, que eu acho que diz muito bem o que é esse espaço. Eles dizem, este espaço tem sabor a uma casa, com a intimidade de um lugar onde nos sentimos acolhidos. E, de fato, a Casa das Candeias é um espaço muito, muito interessante. É uma visita bastante diferente. A Casa das Candeias, vocês já serão guiados por uma das irmãs da congregação da Aliança de Santa Maria. E é um percurso mais intimista, é um percurso mais interior. Embora eles tenham lá expostos, enfim, relíquias dos pastorinhos e muita coisa interessante, eu não posso contar aqui tudo, né? Que senão perde a graça, mas eu também recomendo demais, demais, porque é uma viagem mais profunda. E essa visita dura pelo menos uns 40 minutos. E já na Casa das Candeias, nós somos guiados por uma das irmãs ao longo de uma das estações, digamos assim, do museu. É um museu relativamente pequeno, mas com uma dinâmica fantástica. Eu mesma aprendi muita coisa com as irmãs, elas são todas muito acolhedoras e explicam muito profundamente todas as questões que vocês tiverem. É um lugar que eu recomendo muito e é gratuito. Por isso, na saída da Casa das Candeias, eu ponho aqui uma dica para que vocês comprem algum livro lá, porque elas têm diversos livros fantásticos. Inclusive, ai como eu tô chata, todo live eu falo desse livro. Memórias da Irmã Lúcia. Elas também têm esse livro lá, a Casa das Candeias também vende esse livro e eu recomendo demais. Esse museu, ele é gerido pela Fundação Francisco e Jacinta Marto. E esse é um espaço que eu também não posso deixar de citar, que ele complementa a visita ao santuário e ele nos dá um mergulho
dentro da história dos pastorinhos, da Jacinta e do Francisco principalmente. E por que esse nome, né? Casa das Candeias? Esse nome, ele veio de uma frase, na verdade, do Papa São João Paulo II, na sua visita em 2000 ao Santuário de Fátima para a beatificação dos pastorinhos, e ele disse que as crianças, que elas são duas candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas mais sombrias. Por isso que essa casa e esse núcleo museológico se chama Casa das Candeias. Eles têm a intenção de iluminar a vida de todos os que lá passam através do testemunho da Jacinta e do Francisco. Confiram quando forem para Fátima. Esse museu fica por trás do Museu de Cera, é muito próximo ao santuário e faz muito sentido. Vocês vão ser muito bem acolhidos e ele tem uma dinâmica e um momento realmente muito especial. Todas as pessoas que eu levei lá hoje nas nossas experiências ficaram encantadas e eu só venho aqui comunicar para vocês aquilo que realmente eu já experimentei, que eu já testei com os meus grupos e que realmente funciona. Portanto, Casa das Candeias. Nossa, quanta gente escrevendo aqui, que bacana! Gabi, até você tá aí, eu já vi a Adelaide também, que bom, sejam todos bem-vindos. Bom, e o último museu, um museu já com uma proposta completamente diferente, mas que eu também não podia deixar de comentar, é o Museu Interativo O Milagre de Fátima. Eu escolhi, na verdade, esses 3 museus porque são 3 museus que contam a história das aparições, que contam a história dos pastorinhos de Fátima. Claro que existem muitos outros museus em Fátima que nós, com o tempo, havemos de falar sobre eles também. Mas esses 3 museus, eles são, acho que, muito importantes, na minha opinião, para quem vai conhecer Fátima, para quem vai com criança, mas não são espaços exclusivos para as crianças. Todos nós podemos aprender muito. Bom, museu interativo. O museu interativo, ele é constituído de uma visita guiada e depois um percurso interativo. Ok? Ele tem este lado, digamos assim, é uma experiência completamente diferente. Aliás, os três que eu estou citando se complementam. Por isso é que eu digo, gente, quem vai para Fátima tem que ir por alguns dias, porque tem tanta coisa para se ver. Tanto em Fátima, tanto ali aos arredores. E esse museu, ele é um museu que tem uma proposta virtual completamente diferente dos outros. No início, nós temos uma visita guiada, que passa também pela história de Portugal, ou seja, nós somos guiados para o contexto histórico de Portugal naquela época, no início de 1900, né? As aparições são 1917, e depois, ao longo do tempo, nós vamos percorrendo também a história da aparição do anjo e das aparições da Nossa Senhora de Fátima. É muito bonito, tem partes com hologramas, tem partes que eu queria contar e acho que eu não vou contar, mas é um museu interessante, que vale a pena, com uma proposta diferente e que eu recomendo muito, para que vocês possam conhecer, até em propostas bastante diferentes, um pouco mais a fundo, realmente, a história dos pastorinhos e das aparições. O que mais que eu não falei? Ele tem um preço de 7,5 €, como vocês podem ver, são preços similares, né? O Museu de Cera custa 7,75 e o Museu Interativo 7,50, com opção de bilhetes para família, desconto para as crianças, para seniors e tudo mais. Esta é uma visita no Museu Interativo que dura aproximadamente 40 minutos. Mas eu já fiquei lá muito mais tempo, porque existem alguns momentos que nós podemos ver passagens do Papa, existem alguns momentos até que dá para sentar, enfim, e para ficar assistindo, enfim, passagens, depoimentos, é muito bonito também, é uma proposta diferente das outras duas. Este não está
tão próximo ao santuário quanto está a Casa das Candeias e o Museu de Cera. O Museu Interativo, ele está um pouquinho mais distante, mas, gente, faça tranquilamente a pé, fica o quê? Nem 5 minutos a pé do santuário. É que os outros são mesmo muito, muito próximos. Mas esse também dá para ir tranquilamente e eu recomendo a quem vá a Fátima, pelo menos escolha um desses museus para irem conhecer e quem sabe até vocês podem vir conhecer Fátima comigo. Eu teria muita satisfação em poder guiá-los, em contar tantas histórias maravilhosas sobre os pastorinhos, sobre as aparições e até mesmo, quem sabe, sobre a minha família, que é toda de Fátima, e que, enfim, tem tantas histórias bonitas para contar, né? Até a minha bisavó esteve no Milagre de Fátima, então esse é um relato que foi passando por gerações e, olha, até quem sabe um dia eu posso partilhar mais coisas aqui com vocês, não é? Enfim, para finalizar o nosso live de hoje, eu quero concluir com essa questão das candeias que eu acho realmente tão bonita. O porquê, né, do nome da Casa das Candeias ter esse nome e por que, né, que São João Paulo II vai falar que as crianças são duas candeias que Deus acendeu para iluminar o caminho da humanidade nas suas horas mais sombrias. Nós não estamos passando nesse momento um momento fácil, portanto, eu acredito realmente do fundo do meu coração que os pastorinhos podem nos guiar ao caminho, um caminho de luz. E para quem não conhece, não sabe o que são candeias. O que são candeias? Candeias são umas lamparinas, digamos assim, usadas antigamente, onde se colocava azeite com um pavio e aquele pavio é que iluminava a casa. Acendia-se o pavio que era mergulhado dentro do azeite. Inclusive, na casa dos pastorinhos, se nós olharmos com calma, existe, principalmente na casa da Jacinta e do Francisco, dá para ver mais fácil, que está mais exposta, uma pequena candeia, como era daquela época. Eram candeias pequeninas e a luz na casa dos pastorinhos provinha dessas candeias. Então, numa brincadeira de criança, a Jacinta costumava dizer que ela gostava mais da lua do que do sol, porque a Jacinta sempre foi uma menina mais frágil e ela dizia que o sol ofuscava os olhos dela. Então, ela gostava mais da luz da lua. E o Francisco dizia que não, que ele gostava muito mais da luz do sol, porque era uma luz cheia de energia, cheia de calor. Isso aqui também está aqui neste livro. Numa brincadeira de criança, digamos assim, quando o céu estava encoberto, quando não havia lua, quando não se via a lua, ou quando não se via o sol, eles diziam, a candeia está sem azeite. A candeia da Nossa Senhora, que eles diziam que era a lua, ou a candeia do Nosso Senhor, que eles diziam que era o sol. Então, quando não havia sol, eles diziam, a candeia do Nosso Senhor está sem azeite. Quando não se via a lua, a candeia da Nossa Senhora está sem azeite. E é claro que eles não tinham esse tipo de conhecimento, eram crianças analfabetas, mas para finalizar hoje, eu queria deixar essa reflexão que a lua, ela não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol, da mesma forma que a Nossa Senhora reflete a luz do Nosso Senhor. Um abraço muito carinhoso a todos vocês. Sexta-feira que vem estaremos aqui de novo falando sobre curiosidades. E aqui vai ser difícil eu escolher. Quem sabe eu até peço ajuda para vocês, porque são tantas coisas que eu tenho para contar. Bom, temos muito tempo. Todas as sextas-feiras estarei aqui. Um abraço muito carinhoso. Obrigada por vocês estarem todos aqui. Fiquem com Deus. Esse conteúdo é feito todo com muito amor para vocês. Até sempre. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.